Tudo Paula, bom, Ana? Boa noite, tudo bem, gente? boa noite. Acho que estamos Tudo bem. já ao vivo. Talvez. Tá escrito live aqui. Aqui, recording live. Então, Estamos ao boa noite. vivo. Sejam todos e todas muito bem-vindos Boa à noite. nossa conversa de justiça e paz. Boa noite, boa noite. Vamos dando início, então, à nossa conversa, já aproveitando boa noite, que a nossa querida Ana Paula, celebrou para nossos ouvintes. Protocolarmente, gostaria aqui de abrir a nossa conversa. O meu papel é um papel de mais protocolar, é o papel de diretoria, apesar da nossa vice-presidente estar aqui comigo. Estou muito alegre essa noite, aqui nesse papel de comissão. E agradeço a nossos amigos e amigas que acompanham a nossa comissão por essa mais uma noite de conversa de justiça e paz. Esse tema que nós vamos celebrar essa noite é um tema muito especial, um tema muito caro para a nossa comissão. Nós vamos tratar dos crimes de ódio no contexto eleitoral. Como todos já sabem, nós estamos muito perto do pleito de 2022. Esse período eleitoral é um período que tem sido marcado por muitos ataques ao sistema eleitoral. É um período eleitoral que tem sido de muita polaridade. Inclusive, é um período eleitoral marcado, inclusive, por violência política, por perseguição ideológica, até mesmo por agressões físicas. E pela primeira vez, eu creio que no pleito, talvez a nossa convidada, acredito que nossa convidada poderá nos ilustrar, inclusive com assassinato político, e isso tem sido muito chocante. Não à toa, a nossa comissão passa a tratar de uma questão tão importante que é a violência política no contexto eleitoral. Também tem sido marcado por uma questão, essa não é novidade, mas o ressurgir do despertar da sociedade civil, desse dever cívico da sociedade civil, da consciência política e democrática, sociedade civil organizada, se juntando, se aglutinando, exatamente para defender o sistema eleitoral, para defender o seu voto e a participação popular, também tem marcado esse pleito. E nesse contexto, a Comissão Justiça e Paz de Brasília, junto com a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e mais 200 entidades têm participado de uma coalizão muito importante, que se chama Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral. Nesse contexto de coalizão, muitas amizades foram traçadas. Uma delas é da nossa especial convidada dessa noite, com muito carinho nós vamos receber, ou já recebemos para a conversa desse mês de agosto, a doutora Cláudia Maria Dadico, uma pessoa que nós da comissão temos um carinho especial, um respeito, uma admiração muito grande. A Cláudia tem doutorado em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, somos colegas de PUC, juíza federal em Florianópolis, do TRF4, estimado TRF4, conselheira da JD, Associação Juízes para a Democracia, também nossa parceira de Comissão de CEPAS, ou seja, a JD, a Comissão de CEPAS, tem uma parceria longa aqui, muitos colegas já passaram por aqui, e a autora de um livro muito importante, que eu convoco a todas e todas a lerem, Crimes de Ódio, Diálogos entre a Filosofia Política e o Direito. E para mediar esse debate, eu tenho a felicidade de contar com a minha companheira de gestão, minha colega de trabalho nessa coalizão e em tantas outras frentes, a nossa estimada vice-presidente de comissão, Ana Paula Inglês Barbalho, para quem eu vou passar a palavra para mediar esse debate. Estou muito feliz também de estar realizando essa conversa junto com a Ana. Ana, muito obrigado por moderar esse debate. Eu fico feliz com a nossa proporção, a devida proporção, 2 mulheres para um homem. Eu acho que é assim que as coisas devem ser nesse país. Ana, por favor. Obrigada, Eduardo. Boa noite.
Boa noite a todas, todos e todos que nos escutam através dessa transmissão que está sendo realizada ao vivo pelo YouTube. E, Eduardo, você falou da questão da proporção, da devida proporção. Na técnica, nós também temos uma mulher hoje na técnica, então a proporção está devida mesmo, está 3:1. Boa noite a todos que nos escutam hoje, que estão acompanhando essa nossa conversa de Justiça e Paz. É um prazer receber a doutora Cláudia Maria D'Adico aqui hoje com a gente, e a gente vai fazer a conversa de Justiça e Paz dessa noite num bate-papo mais descontraído, mas também, simultaneamente, nós vamos aprofundar esses temas de crimes de ódio, né, no contexto eleitoral brasileiro. Eu passo a palavra, então, à doutora Cláudia, para que se apresente, para já fazer uma provocação, a gente começar essa interação da seguinte maneira. Doutora Cláudia, boa noite, seja muito bem-vinda. E a minha pergunta inicial é assim, o que seria um crime de ódio nesse contexto do período eleitoral? Seja bem-vinda. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Eduardo. Obrigada à Comissão Brasileira de Justiça e Paz, à Comissão de Justiça e Paz do Distrito Federal, nossos parceiros da JD, de muitas iniciativas, ações, dentre elas a Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral, agora mais recentemente. Então, quero muito agradecer por esse espaço e pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês essa noite. Me sinto muito honrada, né, de estar aqui podendo conversar nesse programa aqui que inicia o mês de agosto. E já tentando, então, né, atender aí a provocação lançada pela Ana Paula. O que seriam os crimes de ódio e o que seriam os crimes de ódio no contexto eleitoral? A minha pesquisa do doutorado foi sobre esse tema, os crimes de ódio, né? E é uma pesquisa que, apesar de ser uma pesquisa de ciências criminais, que tem um viés mais transdisciplinar, né, a minha preocupação foi realmente de ver como o direito, especificamente o direito penal, pode tratar desse tema. E, a partir disso, eu verifiquei que o direito penal tinha uma grande dificuldade quando ele entendia o ódio dentro de uma moldura muito individualizante, muito individual. Quando a gente entende o ódio apenas como um sentimento, né, uma indisposição, vamos dizer, um sentimento de hostilidade ou de aversão de um indivíduo em face de outro, a gente empobrece um pouco as respostas e as compreensões sobre o que pode ser, o que poderiam ser discursos, crimes ou outras categorias jurídicas versando sobre o ódio. Então, a partir disso, eu busquei aprofundar um pouco mais a pesquisa, tanto verticalizar quanto também ampliar um pouco o seu escopo, e aí me deparei com um referencial teórico da filosofia política, que vai considerar o ódio como um fenômeno muito mais profundo, como uma questão realmente muito mais constitutiva das nossas relações dentro do Estado moderno. Então, é como se não houvesse Estado sem uma ideia inerente de ódio de um grupo que se coloca, né, como grupo hegemônico, como grupo que se arroga a possibilidade de normalizar determinadas visões ou de determinadas situações aí de dominação em face de outros grupos que são aí classificados de acordo com visões estereotipadas, de acordo com determinados traços identitários, né? Ele próprio, esse grupo hegemônico, também portador de traços identitários, mas que não se reconhece como tal, né? E a partir de sua visão, então, classificando os seres humanos em grupos classificados aí, identificados a partir de determinados traços, como a raça, a orientação sexual, o gênero, o sexo, a questão de ser portador de
deficiência, né, pessoa com deficiência, idade, e, né, dentro do tema dessa noite, as suas visões político-ideológicas, né? Então, o ódio, quando a gente entende crimes de ódio, discursos de ódio, grupos de ódio, atualmente a gente tem até os algoritmos de ódio, os games de ódio, né? A evolução tecnológica também vai trazendo novas formas aí, né, de manifestação desses fenômenos. Nós temos que abrir o olhar, né, para entender o ódio, então, como uma coisa muito mais profunda, muito mais estrutural, constitutiva propriamente das relações de poder que vão se estabelecer dentro da forma moderna de Estado, né? A ponto de alguns autores, por exemplo, como Michel Foucault, afirmarem que não existe Estado que não seja racista, né? O Estado é racista na sua gênese, na sua forma de manifestação. E aí esse racismo a gente pode expandir como sendo um ódio também por outros critérios, não apenas pelo critério da cor da pele ou da etnia, mas tudo aquilo que não se encaixa naquele modelo hegemônico, né? Então, como a gente está falando, né, de ódio ao diferente, de exclusão, né, em alguns casos até, como a gente vai ver, né, em algumas experiências históricas aí, dentro da Segunda Guerra Mundial, dentro das guerras coloniais, fala-se até mesmo em extermínio, né, de grupos não hegemônicos. Nós vamos, então, colocar os crimes de ódio como uma manifestação criminosa, né, uma determinada conduta, que vai muito além da pessoa da vítima, né? Ele é um tipo de crime que, nas suas dinâmicas, na forma como se manifesta, ele é muito mais um crime que vai mandar uma mensagem também para aquelas pessoas que se identificam de acordo com aquele determinado traço, né, identitário, como se o crime fosse um mecanismo de reforço de determinadas estruturas de subordinação. Então, só para trazer aqui um exemplo, né, nos Estados Unidos, ali no final do século XIX, por exemplo, houve uma onda de linchamentos de pessoas negras, né? Pessoas negras recém-libertas do jugo da escravidão. E aqueles crimes eram crimes horrendos, né? Crimes ali numa manifestação muito brutalizada e muito espetacular. Eram crimes com ampla visibilidade. Qual era a finalidade desses crimes? Era a finalidade de passar a mensagem, né? Aquelas pessoas negras recém-egressas da escravidão que não ousassem ocupar outros lugares na sociedade que não aqueles reservados, né? Os piores lugares na educação, nos transportes, no acesso ao trabalho, nas moradias, nos bairros, enfim. Então, o crime como um mecanismo aí de reforço de determinadas hierarquias sociais. Então, quando a gente pensa nos crimes de ódio dessa forma, e os transporta, por exemplo, para o contexto político-eleitoral, nós vamos ver que ele se encaixa muito bem, né? Por quê? Quando se pratica determinados crimes dentro do contexto eleitoral contra determinados grupos, que já são grupos marginalizados, né? Qual é a mensagem? Olha, não participem da vida política, não ousem ingressar no espaço público, não ousem exercer o poder político eleitoral, né? Então, os crimes de ódio, que já por natureza têm essa finalidade de manutenção de determinadas hierarquias de poder, no contexto político eleitoral vão ter também essa determinada mensagem, né? Então, se pegamos, por exemplo, um crime como, e aqui eu estou usando um exemplo, né? Um crime como o assassinato da vereadora Marielle Franco, né? Uma pessoa negra, uma pessoa vinda de comunidades da favela do Rio de Janeiro, né? Das comunidades periféricas, vinda, portanto, né? De uma situação de classe trabalhadora, uma pessoa também com uma orientação sexual não hegemônica, né? Uma pessoa negra, uma mulher,
enfim, todas essas características, quando se pratica este crime, esse assassinato, que muitas pessoas até classificaram como um verdadeiro feminicídio político, qual é a mensagem? Né? Mulheres negras, lésbicas, pobres, né? Fiquem no seu lugar, não ousem ingressar na vida política, não ousem ingressar no espaço público, vocês não são bem-vindas aqui. Essa é a mensagem do crime de ódio. Né? Então, nós, como né, pessoas que queremos a paz, pessoas que queremos a justiça, que queremos a igualdade, que queremos um Brasil livre de discriminações, né, e livre de ódio, temos que procurar entender esse fenômeno, procurar compreendê-lo dentro dessa moldura um pouco mais ampla, um pouco mais profunda, para poder enfrentá-lo, né, para torná-lo aí uma realidade pretérita, né? Como diz aí o Eduardo, que a gente possa superar essas práticas que são, na verdade, são práticas, né, que ferem a família, os seus entes queridos, ferem aquele grupo ao qual, né, as pessoas também se identificam, e nessa dimensão político-eleitoral são crimes que ferem a própria democracia, né? Porque se nós formos entender os crimes de ódio como um mecanismo de silenciamento de determinados grupos pela violência, nós vamos entender aí como isso atinge diretamente, frontalmente a democracia no sentido da plena participação, né, de todos os grupos em situação de igual respeito e de igual acesso à vida democrática. Portanto, os crimes de ódio, eles também podem ser entendidos como crimes também contra a democracia, quando os entendemos nesse contexto político-eleitoral. Então, é isso aí, só para a gente começar, né, doutora Cláudia? Nosso chat hoje está fervilhando, nós temos aqui algumas mensagens que eu vou reproduzir do padre Hernani. Parabéns para a Comissão de Justiça e Paz de Brasília pela escolha da temática tão atual para o momento do nosso país. Abraço fraterno, padre Hernani. O José Geraldo Souza Júnior, nosso querido membro, ex-reitor da Universidade de Brasília, cumprimenta a doutora Cláudia pela participação e faz uma pergunta: o que significa para a tipificação caracterizar um contexto político do qual possa-se ter uma motivação para um homicídio e, em face das normas, indiciar, classificando no inquérito e na denúncia? A Simone Furquim traz um boa noite, um paz e bem. Boa noite, Simone. Boa noite, pessoal que nos assiste, estão acompanhando ao vivo a nossa conversa de Justiça e Paz. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Agora eu vou passar um pouquinho a bola, então, para o Eduardo comentar também um pouco essa introdução da doutora Cláudia e a gente emendar nessa pergunta que o José Geraldo fez, que é uma pergunta bem interessante. Acho que, principalmente depois da repercussão do contexto do assassinato do Marcelo do PT, não é? Lá em Foz do Iguaçu, que aconteceu no mês passado, no qual no inquérito não foi tipificada a questão de violência política, foi considerado um homicídio como qualquer outro. Gostei muito do exemplo que você trouxe, doutora Cláudia, do assassinato de Marielle Franco, porque a gente vê comentários de grupos extremistas indicando que o assassinato da Marielle não teria uma motivação política e seria semelhante a qualquer outro assassinato que aconteceu na sociedade nos últimos tempos. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente pode falar, não foi assim, porque Marielle foi assassinada por sua representatividade, por questionar um status quo vigente. Então, a gente pode comentar também um pouco mais sobre isso. Vou passar a bola primeiro para o Eduardo, para a gente dar continuidade, e a gente vai fazendo essa roda de conversa girar. Vamos lá, Eduardo, comenta aí com a gente. Que bom. Esse formato é um formato que fica muito legal, e aqui... É claro que eu não vou adentrar o tema com uma especialista como Cláudia, uma especialista tanto em teoria quanto prática, mas você traz dois casos concretos e ademais dos casos, né, a gente pegando até situações hipotéticas, essa questão da perseguição política e a violência política no Brasil é algo que nos preocupa muito, né?
Eu também tenho muita, muita preocupação com esse enquadramento jurídico, assim como o professor Zé Geraldo. Nós publicamos um texto há pouquíssimo tempo sobre a dificuldade de tipificar, né, dentre as análises que nós fizemos, a importância, né, da sociedade brasileira ter um olhar mais atento para a violência política, física, moral, ideológica como um todo, mas também perceber o momento, que é um momento muito singular de que isso está acontecendo, mas também daqui a pouco a gente tem um debate sobre uma estratégia normativa, um pouco mais complexa, um pouco mais segura, e aí ter a palavra de uma especialista como Cláudia nos ajuda muito, até para a gente saber o que existe e o que pode ser um pouco mais, até que pode ser melhorado, o que a gente pode ir além. Porque, de fato, quando Zé Geraldo e eu aprofundamos, nos sentimos num limbo normativo, mesmo discordando de um rechaço da politicidade, da perseguição que está acontecendo hoje em dia, inclusive do atentado e da morte de um dos fatos que você mencionou, ou dos dois. Mas sim, sentimos um certo limbo jurídico. Eu acho que a Cláudia pode nos ilustrar, não só desses dois casos, mas assim, do fato, né, desses crimes. Ajudaria muito e é uma especialista que a gente tem muito respeito. Antes de passar a bola para a Cláudia de novo, eu vou trazer alguns dados que eu considero interessantes, porque é o seguinte, gente, a violência política no Brasil, ela está presente desde sempre, tá? E isso a gente pode pensar desde ameaça até o assassinato propriamente dito, que já aconteceu inclusive dentro do Congresso Nacional, né, em momentos anteriores na história. E um recente levantamento da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio, mostra que 79 candidatos que concorreram às eleições ocorridas entre 2000 e 2016 foram assassinados. Em 2022, o número de casos de violência contra lideranças políticas já é o maior na primeira metade deste ano do que no mesmo período do último ciclo eleitoral, o pleito de 2020, o pleito das eleições municipais. E também aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre as iniciativas da sociedade civil, né, para registrar esses eventos, esses episódios, e também para tentar construir uma cultura de paz. Existe um observatório da violência política eleitoral, formado lá na Unirio, e monitoram esses casos, né? O que eles constatam é que em 2022 houve um aumento de 23% no número de casos já registrados de violência eleitoral. É claro que, por exemplo, dentre os casos de violência eleitoral, a gente falou do assassinato da vereadora Marielle Franco, mas também a gente pode falar da facada que o presidente, agora presidente Jair Bolsonaro, sofreu em 2018, um atentado contra a sua vida, enquanto ele ainda era candidato às eleições, né? Nesse episódio também teve tiros contra a caravana do Lula, lá em 2018, e o assassinato do mestre Goa de capoeira após uma discussão num bar entre ele, que defendia os partidos mais de esquerda, e uma pessoa de espectro de direita, né, fez esse ataque. Mas, enfim, a violência política não é nova, né? Eu acho que o primeiro assassinato registrado, né, de um político foi Líbero Badaró, né? Líbero Badaró, que foi em novembro de 1830. 1830. Então, assim, não é uma discussão nova no contexto político brasileiro, né? Então, agora eu vou repassar para a doutora Cláudia para ela comentar essa questão do enquadramento uma questão mais formal, mais jurídico-formal, que eu acho importante a gente trazer aqui também, mas também sobre esse processo de que a violência política no Brasil acontecia, continua acontecendo e, segundo os dados do observatório, aumentou nesse último pleito.
que está prestes a ocorrer, né, no ano de 2022, esse pleito que ainda está, o pessoal fala assim, a gente já está todo mundo em eleição, não é oficial ainda, mas está todo mundo na corrida eleitoral, porque os partidos já estão realizando suas convenções, tem que entregar os seus candidatos à Justiça Eleitoral até o dia 5 de agosto, a confirmação de seus candidatos, então nós já estamos em discussões políticas, já estamos no processo eleitoral. Doutora Cláudia, por favor, é com você agora. Muito bem, são perguntas aí que exigiriam um tempo grande, eu vou tentar sintetizar. Primeiro, também gostaria muito de saudar o professor José Geraldo, né? Para mim é uma honra dobrada estar aqui, né, nesse espaço da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e ter na audiência o professor José Geraldo é uma honra enorme, né? Então, vou tentar aqui dialogar com essa provocação. Bem, uma das dificuldades, né, que qualquer um que se disponha a estudar os crimes de ódio, os discursos de ódio aqui no Brasil, vai se deparar é exatamente essa, né, da falta de uma tipificação específica ou de um tratamento normativo específico. Exatamente porque esse fenômeno do ódio, né, a gente entende, né, assim, humildemente, que ele não está muito bem compreendido por parte dos operadores do direito, né, porque ele ainda está muito atrelado a essas dinâmicas muito individualistas, né, muito do conflito, né, como a gente diz ali no direito, de Tício contra Caio, né, de João contra José, né, e a compreensão do ódio exige realmente uma visão um pouco mais alargada, uma visão mais profunda e um entendimento das próprias relações de poder que se estabelecem aí no seio da nossa sociedade e da própria Constituição do Estado moderno. Então, né, nesse sentido, eu entendo que a gente precisa alargar um pouco os horizontes para poder depois a gente trazer para o direito categorias que sejam mais satisfatórias. Então, nesse sentido, né, eu fiz na minha pesquisa, eu me deparei com experiências aí da Europa, né, experiências dos Estados Unidos, e uma das experiências que eu acho, né, que nesse campo da tipificação é uma das experiências que a gente pode, né, talvez, claro, né, reconhecidas sempre as diferenças dos sistemas jurídicos, é a experiência exatamente dos Estados Unidos. Por quê? Porque essa discussão sobre os crimes de ódio, né, que lá eles chamam de hate crimes, né, ela veio depois de um processo histórico de muita luta pelos civil rights, né? Ela veio no bojo da discussão ali dos direitos civis da população negra, do reconhecimento de determinados direitos, né, de igualdade e de não discriminação pela população negra. E ali no início da década de 80, se percebeu, né, que, apesar de se ter caminhado muito no sentido do reconhecimento de determinados direitos, de forma, no exercício de direitos sem discriminação, né, ainda não existia uma legislação que proibisse esses grupos de uma violência ditada pelo ódio, de uma violência motivada pelo ódio. Então, ali se começou esse debate, e vários estados norte-americanos, então, editaram, né, normativas definindo o que sejam crimes de ódio, e a partir dessas definições, então, o próprio direito, no nível federal, né, também emitiu uma legislação definindo o que sejam crimes de ódio. E por que foi importante essa definição normativa de crime de ódio, né? Esses crimes que são praticados pelo pertencimento real ou suposto da vítima a determinados grupos, né? Grupos identitários definidos por identidade ou por escolhas fundamentais ou por orientação política, né? Então, por que essa definição foi importante? Foi importante exatamente para o desenho de políticas públicas de segurança. Então, a partir de uma definição, a primeira coisa que se fez, por exemplo, em nível federal nos Estados Unidos, foi de determinar a compilação de dados anuais. Então, todos os estados são obrigados
a fazerem estatísticas a partir das ocorrências de crimes de ódio e isso ser compilado, por exemplo, numa agência federal para fim de formulação de políticas públicas. Isso é muito importante, né? Esse enfrentamento. Nós não temos sequer um conceito normativo, né? Existem projetos de lei, eu cito aqui um projeto de lei de autoria, por exemplo, da deputada Maria do Rosário, que tentou, né, colocar na legislação penal um conceito do que seja crime de ódio, mas o projeto não vingou, né? Mas, muito mais do que a versão, né, a questão punitiva, é a questão do enfrentamento realmente como política pública, né, desse tipo de ocorrência criminal, né, aí de um ponto de vista mais criminológico do que propriamente penal, vamos dizer assim, né, estritamente penal. Mas a pergunta do professor Zé Geraldo, né, por que a tipificação seria importante? Aí, né, por exemplo, no caso ali do Marcelo Arruda, né, seria importante, primeiro, para essa finalidade mais ampla de formulação, enfim, né, de políticas públicas de segurança, mas, do ponto de vista estritamente penal, também seria importante porque, primeiro, né, para que realmente exista aí para quem acredita na função de retribuição da pena, né, para que esse tipo de crime, né, o Brasil emita uma mensagem de que não tolera esse tipo de prática criminosa, né? E, em segundo lugar, porque isso permitiria também extrapolar um pouco, né, aquele limite muito estrito daquela determinada ocorrência entre A e B, né? Então, se nós entendemos que naquele crime existe efetivamente uma motivação política, né, e isso consta efetivamente das peças e do processo, e esse processo ele é investigado, julgado, né, com esse componente, isso vai determinar que, por exemplo, as autoridades encarregadas da investigação também extrapolem o âmbito individual daquela ocorrência, né? Então, por exemplo, né, vamos imaginar que se fizesse, por exemplo, uma perícia no celular daquela pessoa e se verificasse que ela estava sendo uma consumidora voraz de discursos de ódio de conteúdo político, né? Isso determinaria uma outra amplitude para essa investigação. Talvez uma rede de produção de discursos de ódio, né? Talvez vários produtores de conteúdos de ódio e disparos massivos de discursos de ódio, né? E aí se extrapolar aquela ocorrência muito restrita entre A e B, para se entender realmente um panorama um pouco mais amplo, né? E se investigar como uma ocorrência, por exemplo, nas molduras aí de uma grande organização criminosa, por que não? Né? Então, a tipificação permitiria isso, além de uma retribuição, né? Vamos, para quem acredita na função retribucionista da pena, né? Um pouco mais efetiva, mas também essa compreensão mais alargada, né? Dentro aí de vários atores e de uma rede, talvez, né? Voltada aí para essa prática criminosa. E sobre a questão também do aumento, né, dos crimes de ódio trazido pela Ana Paula, a partir da pesquisa da Unirio, eu também queria fazer um gancho com isso, né, com isso que eu acabei de dizer, porque esse aumento, né, é claro que precisaríamos investigar de forma mais ampliada, existem muitas pesquisas, essa pesquisa da Unirio é excelente. Eu também cito a pesquisa feita aqui pelo Instituto Terra de Direitos e Justiça Global, que também monitorou, né, ocorrências de violência política eleitoral no Brasil nos últimos anos, e se verificou um aumento muito grande em face também do aumento do conteúdo de discursos de ódio, principalmente produzidos por altas autoridades brasileiras, né? Aliás, um dos critérios, por exemplo, para se definir um crime de incitação à violência ou de incitação ao ódio,
de acordo com os parâmetros internacionais aí do direito internacional, né, é a posição ocupada pela pessoa que emite esses discursos. Então, ainda que se tenha alguma dúvida, mas ele não disse assim textualmente, vamos metralhar os do partido X, né? Mas, às vezes, uma alta autoridade, quando ela apenas diz, venham comigo, estejam comigo, eu não vou mais obedecer nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal e preciso que vocês estejam comigo nisso. O conteúdo de ódio pode não estar tão explícito, né? O conteúdo de incitação. Mas, né, nessa análise, tem que necessariamente entrar a posição ocupada pelo emissor desse discurso, né? Isso não sou eu que estou dizendo, são as agências internacionais. Por exemplo, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, a Relatoria para a Liberdade de Expressão da ONU, né? O Marco Normativo de Liberdade de Expressão da Organização dos Estados Americanos também traz esse critério, né? Então, tudo isso tem que ser entendido dentro desse grande panorama, né? Nós talvez precisássemos realmente aprimorar a nossa legislação para enfrentar essas ocorrências de maneira mais efetiva, né? Acho que falei demais. Não, foi ótimo, está sendo maravilhoso. Vou aproveitar aqui também para ler mais alguns comentários do nosso chat. Desculpa aí que eu não estou conseguindo falar, tá, gente? Mas se pudesse, falaria de todos. Raimundo Dantas deseja uma boa noite. Margarida Onofre, também uma boa noite. Importante o tema da conversa de agosto com a doutora Cláudia, Eduardo e Ana. Abraço, muito bom ouvi-los. Muito obrigada pela audiência, pessoal. E, doutora Cláudia, você falou uma coisa muito interessante, que é a questão da liberdade de expressão versus o discurso de ódio. Alguns grupos mais extremistas, isso é curioso de ver, né, que alguns grupos mais extremistas indicam que as manifestações de discurso de ódio são parte da liberdade de expressão. Como nós, assim, brasileiros, como sociedade, podemos, de alguma forma, primeiro discernir o que seria um discurso de ódio versus liberdade de expressão? É interessante também falar sobre do Steven Levitsky, que ele, professor de Harvard, que fez um livro sobre como as democracias morrem. Ele fala também dessa questão de, à medida do momento em que as liberdades começam a ser utilizadas de maneira irresponsável, nesse caso aí, de você transformar o que seria liberdade de expressão em migrar para um discurso de ódio que afeta a existência do outro grupo, né? Não é nem do outro indivíduo, do outro grupo social, como isso afeta a democracia e vai minando a democracia por dentro. Quando também um dirigente, um líder político indica que não vai respeitar as instituições, né? Que essa é a fala, não vou respeitar as instituições. E a gente sabe que a democracia ela depende do bom funcionamento das instituições, do pleno funcionamento das instituições para continuar existindo como a gente conhece, uma democracia saudável. Então, como que a gente lida com esse tipo de argumento de que o discurso de ódio realmente não é igual à liberdade de expressão? Eu sei que a linha exatamente é uma linha difícil de traçar, mas tem umas obviedades que ainda são discutidas, e é isso que eu queria trazer um pouco aqui. Exato. Esse é um tema muito debatido, né? Talvez seja um dos debates mais ricos aí dentro das universidades, do meio acadêmico aí dos últimos anos, né? Todo mundo tem uma opinião sobre isso, todo mundo quer falar sobre esse pretenso conflito, né, entre discurso de ódio e liberdade de expressão. Eu entendo que, na verdade, não existe um conflito, porque, na minha visão, quando se vai determinar efetivamente o âmbito normativo, né, do exercício do direito fundamental à liberdade de expressão, o discurso de ódio está fora desse limite, né? Ele não se situa no âmbito normativo da liberdade de expressão, porque eu entendo que a liberdade de expressão ela se estabelece exatamente para o intercâmbio de ideias e de opiniões e de visões de mundo, e não existe para permitir
a ofensa, a desclassificação, mensagens de extermínio, mensagens, né? Se você emite uma mensagem, né, cuja finalidade, em última instância, é aniquilar a existência do seu interlocutor, você já está cometendo um paradoxo, porque você já está aniquilando as condições para o discurso, não é? Então, já existe aí uma grande contradição, né? Mas, de qualquer forma, o que se verifica é que existem grandes consensos sobre esse limite. Então, um dos grandes consensos que a gente pode retirar, por exemplo, né, de todos os parâmetros internacionais sobre liberdade de expressão, é que os discursos de incitação à violência, né, os discursos de instigação à violência, os discursos de instigação à prática do racismo, à prática da homofobia, à prática da transfobia, enfim, esses discursos de incitação, eles já por si só, né, isso é um consenso, estão fora dos limites da liberdade de expressão, né? Agora, o que se tem verificado, e aí isso é um fenômeno que tem se mostrado muito mais acentuado nos últimos anos, em que nós temos aí uma ascensão em escala mundial de movimentos políticos de extrema-direita, né, que são movimentos políticos que estão associados, por exemplo, a práticas de xenofobia, né, a práticas que as suas próprias plataformas eleitorais, né, elas já trazem por si só conteúdos de ódio, né? Quando se vai falar, por exemplo, numa plataforma eleitoral de um partido neonazista, isso é possível? Não é possível, isso não é exercício de liberdade de expressão, né? Porque ali você já traz imbuído uma ideia de extermínio, já traz ali imbuído uma ideia de desumanização de determinadas pessoas em razão de critérios de identidade, de escolhas fundamentais ou de orientação político-partidária. Então, nesse sentido, existem alguns grandes consensos. E o que se verifica com a ascensão desses movimentos também de extremistas, de extrema-direita pelo mundo, é que se tem propagado uma ideia de liberdade que não é a ideia de liberdade que se coloca em conformidade com outros direitos. É como se a ideia de liberdade fosse uma coisa descolada, né, de todo o sistema de direitos fundamentais, e ela fosse uma liberdade a qualquer preço, a qualquer custo, totalmente desvinculada, por exemplo, das ideias de dignidade humana, das ideias de igualdade, das ideias de diversidade, das ideias de não discriminação. Existe uma autora norte-americana que eu gosto muito, que é a Wendy Brown, e a Wendy Brown tem um livro que, quem não leu ainda, eu recomendo fortemente, que se chama Nas Ruínas do Neoliberalismo. Então, ela vai dizer que com a ascensão, né, desses grupos extremistas dentro aí de um ambiente de acirramento, né, das relações capitalistas, né, ditadas aí pelo neoliberalismo, se construiu uma ideia de liberdade economizada. É uma economização da ideia de liberdade. É como se fosse aquela liberdade dos mercados, né? Então, uma ideia de liberdade onde deve vencer o mais forte, é a ideia de competição. É uma liberdade colocada e estabelecida para que as pessoas estabeleçam competições entre si, que somente os mais fortes possam estar exercendo a plenitude dos seus direitos. Né? Então, é uma ideia de liberdade que traz embutida já uma ideia de naturalização da desigualdade, né? Uma ideia de aniquilação do social, uma ideia de aniquilação da solidariedade entre os seres humanos. Né? E essa é, efetivamente, uma concepção de liberdade que não guarda a menor razoabilidade, a menor harmonia com o que se entende com o direito. Né? É, na verdade, uma distorção da ideia de liberdade. E isso trazido, então, para o campo da liberdade de expressão, vai colocar a liberdade de expressão num patamar como se a liberdade de expressão fosse algo totalmente ilimitado
e um direito em posição privilegiada em relação aos demais direitos, né? Como se a liberdade de expressão fosse um direito que tivesse muito mais valor do que o direito à igualdade, à isonomia, à não discriminação, aos direitos sociais, à dignidade humana e etc. Né? Quando o presidente fala, né, temos que dar a nossa vida pela liberdade, ele está dizendo que a liberdade vale mais do que a vida. Né? E aí, essa é uma concepção, né, que é essa concepção que está sendo propalada por esses movimentos extremistas, né, ao redor do mundo, mas que não guarda a mínima conformidade com as ideias de direito ou de um Estado democrático de direito, em que também um pilar fundamental é a ideia de igualdade e de erradicação de todas as formas de discriminação e de desigualdade entre as pessoas, entre os seres humanos. Né? Então, também acho que falei um pouco demais, mas é que o tema é muito empolgante. E tão necessário, a gente não pode deixar de discutir esses temas num momento tão contundente que a gente percebe claramente. Eu acho até que o advento da internet, do mundo virtualizado, né, que o pessoal fala assim, não é o mundo real, continua sendo o mundo real, minha gente, mas é só no âmbito virtual. As pessoas são reais, né? Você falou um pouquinho de algoritmos, né? Que são preconceituosos, algoritmos que promovem esse discurso de ódio. E eu queria que a gente comentasse um pouco também, doutora Cláudia, dessa questão de como que esse ódio atua nas redes, né? Você falou assim, quem sabe se temos grupos financiando esse discurso de ódio. Eu entendo também que uma parte desses grupos que aderiu às ideias da extrema-direita não se percebe, muitas vezes, tendo um discurso de ódio. Ele não entende esse arcabouço jurídico que rege o nosso país, que está inscrito na Constituição, que, vamos dizer assim, que deveria estar marcado no nosso coração, né? Como sendo limitador desse discurso e como sendo, na verdade, uma regra do jogo, né? Vamos colocar assim, olha, gente, a gente tem toda a liberdade de falar dentro de determinados aspectos. Quando eu começo a defender a aniquilação de um grupo por orientação política, por orientação sexual, por cor da pele, eu estou ultrapassando em muito os limites dessa liberdade de expressão, né? Mas a gente falou sobre essa violência que acontece no mundo virtual, então. Como que o algoritmo pode ser um propagador desses discursos de ódio? Como funciona isso? E como, assim, tem várias teorias sociais, a gente já ouve falar delas, sobre o reforço que tem na mente de quem professa esse discurso de ódio, ou por quem lê esse discurso de ódio e se identifica, que ganha força através desse processo de reafirmação daquilo que você acredita, daquilo que você tem desejo de, e como isso afeta também essa percepção dessa normalização dessa violência. Então, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, no contexto desses crimes de ódio políticos. Bem, aí também é um tema para uma live específica, né? Você vê que a gente está migrando de tudo aqui para a gente dar um apanhado geral para trazer essa informação. E é muito, muito bacana, muito, muito bem colocada aí a provocação. Eu acho que nesse aspecto, vou ver se eu consigo falar sobre 3 coisas. A primeira é a segmentação, né? As redes sociais, às vezes a gente tem a ideia de que elas são a verdade, né? Quando a gente entra num conteúdo da internet ou de uma rede social, a gente está ali se deparando com um ambiente isento, com um ambiente, né? Estamos ali desarmados, vamos colocar assim, né? Com o nosso espírito desarmado. Mas, na verdade, as redes sociais, elas são um produto do capitalismo, né? E, como tal, elas foram pensadas com uma lógica mercadológica. Elas são, na verdade, mecanismos para venda de mercadorias, para venda de serviços. Elas foram concebidas para essa finalidade mercadológica, para essa finalidade econômica. Então, dentro dessa lógica, ela foi desenvolvida exatamente para captar determinadas preferências do usuário, né?
esses rastros que a gente vai deixando quando a gente faz alguma busca ou quando a gente faz alguma interação, né? As redes vão, então, cada vez mais segmentando esses usuários de acordo com suas preferências, com os seus gostos. Então, se eu, por exemplo, faço uma busca por um tênis branco, né? Eu vou ser colocada dentro de um grupo de pessoas que gostam de tênis brancos, e aí eu vou ficar naquela bolha dos tênis brancos. Se eu sou uma pessoa que gosta de um sapato preto, eu vou ser colocada numa bolha, né, de pessoas que também buscaram sapatos pretos para que aquelas pessoas possam, então, ter propagandas e publicidades de sapatos pretos para que os fabricantes de tênis brancos ou de sapatos pretos possam ter aí uma ferramenta que possa auxiliá-los a maximizar os seus lucros. Então, as redes, elas foram concebidas com essa finalidade de segmentação de consumidores e com uma finalidade mercadológica consumerista. Então, ela isola as pessoas em bolhas. Ela não quer que as pessoas fiquem interagindo com todo mundo de maneira aleatória. Ela quer que as pessoas sejam agrupadas de acordo com essas preferências para que os conteúdos publicitários possam chegar exatamente àquelas pessoas que gostam daqueles determinados produtos. Então, nós não estamos num ambiente neutro, nós não estamos num ambiente isento, né? Então, nós já estamos, ao entrar nas redes sociais, a gente já está entrando nessa lógica de segmentação de acordo com interesses mercadológicos e de consumo. Isso transportado para o universo político vai resultar nessa inadequação, de que as pessoas vão estar isoladas em bolhas de pessoas que pensam igual. E se você coloca, né, as pessoas dentro dessas bolhas de pessoas que pensam igual, né, isso que você disse, Ana, né, perfeito, porque um vai reforçar o outro. E esse discurso vai ficar cada vez mais acirrado, vai ficar cada vez mais eloquente, né? Esse discurso vai ganhando vários tons acima, né? Um vai encorajando o outro e aí vai se criar um ambiente perfeito para os discursos de ódio, né? Para essa lógica do in e out, né? Do dentro e fora. Quem está dentro da bolha é lindo, maravilhoso, querido, ótimo, perfeito. Quem está fora da bolha tem que ser morto, né? Porque não merece estar no mundo, né? Então, as redes, elas são criadas com essa finalidade, elas propiciam essa lógica né, do tudo ou nada, do binarismo, do bem e do mal, desse maniqueísmo, né? Então, isso transportado para o mundo do político é uma tragédia, né? É uma tragédia, porque se nós formos pensar, por exemplo, como Hannah Arendt, né, quando ela fala ali na condição humana sobre a política com P maiúsculo, né, que a política é a arte do comum, né? Ela é a arte da fala, o discurso político é o discurso mais sublime, né, de acordo com essas versões filosóficas, porque é exatamente o discurso que vai permitir que o bem comum se concretize e que as várias visões possam alcançar os consensos necessários para que a política seja exercitada, né, em sua verdadeira magnitude. Então, as redes sociais são o avesso disso, né? Elas são exatamente o contrário dessa visão, por exemplo, que a Hannah Arendt traz ali na sua obra, né? Então, é nesse sentido. Os algoritmos, né, eles vão funcionar como um fermento desse bolo, né, desse bolo maligno, vamos dizer assim, desse bolo venenoso, né? Porque quando se fala, por exemplo, em algoritmos de ódio, né, o que os algoritmos propiciam? Existe uma obra até de uma cientista política norte-americana que tem exatamente esse nome, Algoritmos do Ódio. Então, um algoritmo, você vai lá fazer uma busca, né, num determinado
browser, né, que é aquele mecanismo de busca, o Google da vida, vamos colocar ali, né, que o Google não é a única ferramenta, existem outras, mas é a que a gente mais usa, né? Ele não é isento, né? Ele não é, quando a gente coloca alguma coisa, né, um argumento de busca ali para o Google nos retornar conteúdos, às vezes a gente acha, né, aí o Google vai me trazer a verdade sobre esse tema. Ele vai trazer, né, os conteúdos de acordo com uma visão já pré-estabelecida. Então, nesse sentido, algoritmos de ódio, quando você coloca ali homem negro, o que o Google vai te retornar? Em geral, ele vai trazer conteúdos relacionados a crimes, conteúdos relacionados a... sempre conteúdos associados a mensagens negativas, na sua maioria. Então, os algoritmos, eles vão atuar como reforços de estereótipos, como reforços de visões estigmatizantes em relação a determinados grupos. Quando se coloca, por exemplo, como argumento de busca mulher negra, né, e retornam conteúdos ali, por exemplo, de hipersexualização do corpo da mulher negra, né, o Google, o algoritmo, vai funcionar como um reforço do ódio, como um reforço da discriminação em relação a essas determinadas pessoas. Então, né, juntando segmentação com algoritmos e ainda, né, aí numa escala muito mais avassaladora, se nós pensamos, por exemplo, na Deep Web. A Deep Web, o que seria? A Deep Web é a internet profunda, é aquela internet onde navegam as pessoas sem deixar traços sobre a sua identidade, né? A Deep Web, né, é um domínio da internet onde se praticam crimes, né, horrendos, né? Então, na Deep Web, você vai ter conteúdos de pedofilia, de negociação de armas, de drogas, de tráfico de pessoas, de combinações para assassinatos, né? Então, é um domínio ainda muito mais perverso e muito mais sem qualquer tipo de controle, né? É na Deep Web, por exemplo, que nós vamos encontrar os fóruns de discussão dos grupos neonazistas, dos grupos de ódio, né, dos grupos conspiracionistas contra a democracia, as instituições democráticas, né? Então, a internet, assim como ela, né, eu estou traçando um quadro muito catastrófico, ela trouxe também, né, a possibilidade de que nós estejamos aqui debatendo, né, os instrumentos tecnológicos também que a internet propicia. Mas tudo isso tem que ser utilizado com essa consciência, né, de que nós não estamos num território neutro, né? Nós não estamos num ambiente, não podemos ser ingênuos na rede, né? Tudo isso tem uma lógica, e essa lógica é uma lógica mercadológica, capitalista, que vai, de certa forma, reproduzir as ideias de desigualdade, de discriminação e, em seus extremos, até os conteúdos de ódio, exclusão e extermínio, né? Então, nesse sentido, nós temos que ter uma vigilância muito grande em relação à internet, aos marcos normativos da internet. Nesse sentido, a Europa está muito mais avançada em relação ao Brasil, né? Nós temos ali na Comunidade Europeia, por exemplo, na Comissão Europeia de Direitos Humanos, um código de conduta, né, ao qual as plataformas, se quiserem operar no continente europeu, elas têm que necessariamente aderir. E é um código que se compromete a um enfrentamento muito mais efetivo a conteúdos de ódio, de incitação à violência, ao racismo, xenofobia, etc., né? Então, nós aqui no continente latino-americano, talvez a gente tenha que estabelecer padrões mais rígidos, né, de regulação da atividade das plataformas, né, das big techs. As big techs. Tem um documentário, Dilema das Redes, que fala justamente dessa perspectiva das plataformas de tentarem canalizar a atenção do indivíduo de maneira contínua, para que ele não saia daquela rede
e que ele possa consumir cada vez mais anúncios, né? Que a gente vê no YouTube, o YouTube direto passa aqueles comerciais, né? Tentando capturar o seu público ao longo do processo, porque no YouTube a gente tem de tudo, né? De todo tipo de informação, tem cursos, tem informações muito completas, mas para onde você direciona a sua informação, a sua atenção no YouTube? Quando você conecta isso... Gente, vocês estão ouvindo minha nenê chorar? Ela está numa crise aqui na porta. Peço desculpas a isso. Calma, meu amor, para isso a gente já está, como é que fala? Infelizmente, o programa já está acabando hoje, a nossa conversa já está acabando. Ela está impaciente. Ela está cansada hoje, como é que fala? 2 anos de idade, muito cansaço ao longo do dia, tem isso também, faz parte, sim, né? Muita energia. Muita energia. Mãe está aí para isso. É isso mesmo. Eu vou voltar ao que eu estava falando. Então, assim, a necessidade no nosso cérebro analógico, com a nossa necessidade de pertencimento aos grupos, né, pertencimento a uma tribo, de identidade, para autoproteção, ele foi cooptado por esses mecanismos de venda. Então, a gente quer se sentir parte integrante daquele grupo. E, em algum momento, a nossa emotividade vai sendo envolvida, ou pode ser envolvida, se a gente não tiver essa atenção, justamente que a doutora colocou, e ser capturada por esse discurso de ódio. Se a gente não tiver uma atenção, uma formação, por exemplo, de conhecimento mesmo em ética, em como conduzir a nossa conduta online e offline, como ser, vamos dizer assim, integrar a nossa vida virtual e a nossa vida analógica, né, presencial, a gente pode ser induzido por esses processos. E aí eu quero conectar com aquela ideia que você falou de pessoas que financiam esse discurso de ódio. Porque as pessoas muitas vezes não têm conhecimento de que existe sim um grupo organizado ou grupos organizados que eles produzem um conteúdo, muitas vezes fictício. Quando a gente fala em fake news, a gente fala em desinformação, conteúdos fictícios, e disparam para redes pelo WhatsApp, por exemplo, para redes de pessoas. E aí você recebe aquela informação de alguém que você conhece há muito tempo, alguém que você cresceu junto, alguém que você conhece a índole, que é uma pessoa gente boa, uma pessoa legal, mas que por algum motivo aquela informação, da forma como ela é construída, ela dispara um gatilho de insegurança, de medo, que faz com que a gente tente proteger aqueles que a gente ama. Então, a gente compartilha aquela desinformação, achando que está fazendo um bem para aquela pessoa que está próxima da gente, ou para aquela pessoa que a gente se importa, justamente por esse mecanismo de proteção da nossa tribo, daqueles que são próximos a nós, com quem nós temos uma afetividade concreta, né? Então, é interessante a gente discutir como que no Brasil ainda não existem mecanismos para você coibir essa ação desses grupos organizados. E eu queria que a senhora, assim, a gente já está se encaminhando para o final da nossa conversa está sendo maravilhosa. Muito obrigada por essa aula, realmente essa discussão profunda sobre esses processos de crimes de ódio, né, e principalmente como isso afeta a nossa vida em geral. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho especificamente sobre essa perspectiva de a gente não ter um incentivo muito explícito para controlar esses grupos que fazem esse disparo de mensagens de desinformação em massa. E quais dicas, como especialista, você poderia dar para a gente que está do outro lado, né, desse processo, sendo bombardeado por essas informações ou desinformações, como a gente discernir esse processo para não se ver engajado em um discurso de ódio? A gente vamos dizer assim, é muito interessante falar isso, nós estamos numa conversa de justiça e paz. É justamente o casamento dessas duas realidades, né? Uma é da busca pela justiça, de como vivermos numa sociedade mais justa e mais próxima dessa justiça, e em paz, né? Então, justamente um discurso antagônico ao que a gente está tentando promover. Uhum, exatamente. Nossa, é muito, muito bem colocada a sua questão, Ana, porque é um tema
que vários juristas e vários pesquisadores sobre o tema da desinformação e dos reflexos disso no direito estão se debruçando e estão tentando oferecer soluções, né? Porque se a gente for pensar realmente nos níveis de responsabilização, vamos imaginar, né, pela disseminação de informação, a gente poderia fazer uma escala, né, partindo exatamente dessa pessoa que compartilha com essa finalidade de alertar o seu ente querido, de proteger, de, olha, nossa, está vendo isso? Né? Será que isso não é verdade? Né? Um ato assim dentro daquela esfera de intimidade, né? E ir escalando até aquela pessoa efetivamente que produz e que dissemina e que financia essa disseminação em escalas de milhões de usuários, milhões de disparos, né? Então, isso seria muito importante que nós juridicamente tivéssemos realmente uma normatização mais satisfatória, porque esse fenômeno já está instalado, ele já está consolidado entre nós, e o direito ainda não ofereceu, né? Principalmente assim, tanto na escala extrapenal, quanto também na escala penal, enfim, a gente não tem aí uma normatização adequada para fazer esse enfrentamento, né? Como diz o professor Richard Parker, né, que é da ABIA, né, que é a Associação Brasileira de Estudos sobre a AIDS, é muito interessante, ele fala assim, olha, assim como o conhecimento, né, como a construção do saber humano, né, é um projeto milenar, né, a desinformação também é um projeto, né, é um projeto de muitos anos. E a gente está, talvez, chegando aí num ponto em que esse projeto está apresentando os seus resultados, né? De forma aí a nos deixar, muitas vezes, perplexos, né? De ver pessoas acreditando que realmente a Terra é plana, né? Ou no contexto, por exemplo, da pandemia, né? Nós vimos conteúdos ali que nos deixaram totalmente atônitos, né? Com essa questão da desinformação. Eu cito aqui um senador da República que colocou um vídeo no YouTube dizendo que a faísca do ferro de solda curava a Covid, né? E colocou ali uma pessoa se expondo às faíscas do ferro de solda para pretensamente se curar da Covid. Então, nós estamos, né, realmente... Loucuras, né? Um chip vai ser implantado junto com a vacina... Coisas completamente absurdas. Você vai começar a pegar o 5G com a vacina. Até o momento, ninguém está pegando o 5G com a vacina, até o momento. Exato. Então, são coisas assim que, né, desafiam até a criatividade. Nossa, como a pessoa pode ser tão criativa, né, para criar um conteúdo de desinformação com tamanhos absurdos, né? Mas, no entanto, estão sendo criados, estão sendo disseminados e estão sendo disseminados aos milhões, né? E, nesse sentido, realmente, o direito está deixando, né, está ficando para trás, né? Ele ainda não tem uma normatização que faça um enfrentamento adequado, tanto na esfera extrapenal quanto na esfera propriamente de responsabilidade penal, porque se nós formos pensar, por exemplo, numa disseminação em escala de milhões, né, relacionadas a conteúdos sensíveis, como, por exemplo, a saúde pública, né, nesse exemplo que nós estamos dando, né, e que fazem, né, as pessoas acreditarem e se colocarem numa situação de exposição a um vírus mortal, né? Puxa, né, será que isso não pode ensejar uma responsabilidade criminal, né? E quais seriam aí as figuras, né? As nossas figuras são figuras típicas ali, essa parte dos crimes contra a saúde pública são figuras da década de 40, né? Estão ali num descompasso muito visível em relação a tudo isso que nós estamos vivenciando aqui em 2022, né? Então, nós precisaríamos realmente de um debate mais profundo e de uma atualização, talvez, né, dessa legislação, tanto no campo penal quanto no campo
muito mais no campo extrapenal, né? Eu acredito aí que uma regulação realmente aí mais efetiva dessas plataformas que estão, né, lucrando milhões ali, né, de forma bastante livre aqui no nosso país, né, poderia conduzir a resultados melhores. Mas a sua pergunta é perfeita. E do ponto de vista, assim, aí, né, porque eu tenho essa cabeça de juíza criminal, não adianta, né? Às vezes eu volto sempre para o tema do direito penal. A gente sempre tem que se ater à questão do dolo, né? Por que que a pessoa, qual foi a motivação da pessoa quando ela compartilhou aquele conteúdo, quando ela passou para frente aquele conteúdo, né? Se a motivação foi exatamente de proteger um ente querido, não vai haver, né? Não dá para se enquadrar ali em nenhum tipo de responsabilização. Muito diferente da situação da pessoa que intencionalmente está criando um conteúdo que ela sabe que é inverídico, que ela sabe que é falso, e está financiando para que isso seja disparado de forma massiva aos milhões, aos bilhões, enfim, né, como esses mecanismos aí propiciam, né? Veja aí que existem agora, né? Agora não, já há bastante tempo, os robôs, né? São robôs que, ao perceber determinadas palavras, ao perceber determinados termos, né, já imediatamente, de forma automática, vão disparar esses conteúdos falsos, né? Então, esse tipo de prática, realmente, né, nós temos que nos aprimorar e aprimorar as respostas, tanto da sociedade quanto do direito para esse tipo de ocorrência. Agora, o que fazer, né? Eu acredito que não existe saída sem uma conversa, né? A gente tem que sair da rede, né? A gente tem que retomar ali nossos contatos presenciais, nós temos que retomar as conversas com as pessoas, a gente tem que retomar ali, né, a nossa conversa quando a gente vai comprar o pão, quando a gente vai consumir, né, um determinado produto, a gente tem que conversar com as pessoas. Eu acredito que essa é a saída, né? A gente tem que fazer o enfrentamento do mundo virtual com o mundo real, né? E combater a desinformação com a informação de qualidade e com o afeto, né? A gente está falando aqui em justiça e paz. Eu acredito que para enfrentar o ódio, para enfrentar a violência, para enfrentar a desinformação, só o afeto, né? Só o humano, né? O contato com o humano, a solidariedade, o resgate desses valores, né? Da diversidade, da pluralidade, do respeito, né? E do amor ao ser humano, né? Eu acredito que não existe saída, né? Fora da reconstituição da nossa teia de solidariedade, da nossa rede de afetos, né? Que, infelizmente, o mau uso das redes acabou por romper, né? Nós temos que costurar isso de novo, nós temos que costurar esse tecido novamente enquanto sociedade, né? Nossa, doutora Cláudia, essa é uma mensagem importante mesmo. Eu vou ler alguns comentários aqui do chat, tá, gente? Desculpa quem eu não consegui ler. José Boaventura Teixeira, com certeza a revolução digital promovida pelo neoliberalismo tem sido uma estratégia eficiente de dominação que supera 1000 os chamados aparelhos ideológicos. Comentários também da Simone Furquim, que fala um pouco sobre como cristãos não podemos esquecer que crime de ódio no contexto eleitoral ou contexto político foi um fato na vida do Nazareno, que pregou várias vezes um reino de Deus. Pregou um projeto de relações sociais totalmente diferente da visão dos poderes do seu tempo. Mas muitos cristãos interpretam seu assassinato como da vontade de Deus. Isso faz com que o sofrimento de Jesus se distancie do sofrimento dos empobrecidos e dos perseguidos de hoje. Obrigada, comentário da Simone Furquim, membro da nossa Comissão de Justiça e Paz, sempre atuante, sempre coloca também uma contextualização do Evangelho diante da nossa prática cotidiana, da nossa realidade contemporânea. Obrigada, Simone.
é muito interessante mesmo pensar que hoje a gente pode falar de um crime de ódio também que se perpetua porque você desconsidera o indivíduo que está do outro lado. Na verdade, é como se o meio do computador, o meio informático, né, ele criasse uma barreira mecânica que nos impede de ver o indivíduo do outro lado sentado na outra cadeira, né? Porque sempre quando a gente está interagindo na internet, a gente está ali comentando um post, está falando, a gente perde uma parte da mensagem porque a gente não está vendo o outro, a expressão do outro, não tem essa sensação de afeto, de carinho e de proximidade que o olho no olho nos traz. Então, esse retorno ao analógico talvez seja uma parte da solução da gente enfrentar essa dificuldade que a gente tem de humanizar as nossas redes, né? Mas eu acho que esse comentário de que a forma como a rede é construída, a rede social é construída como sendo uma máquina mercantil, né, uma máquina de venda, de compra e venda de anúncios, onde você está sendo bombardeado o tempo todo com elementos que muitas vezes você nem necessita, né? Antes existe uma legislação muito aberta de coleta de informações, e aí você pesquisava lá para sua amiga, eu quero comprar uma sandália branca, a sua amiga quer comprar, aquele anúncio da sandália ficava aparecendo para você a vida inteira, como se você mesmo quisesse, né? Hoje em dia está até um pouco mais controlado isso, porque justamente a legislação está evoluindo para proteger um pouco mais o indivíduo desse bombardeamento, desse rastreamento das informações, né? E, bom, essa nossa conversa foi riquíssima, são temas super atuais, eu sei, assim, a gente já tem que ir se encaminhando para o final, infelizmente, vamos dizer, tudo nessa vida tem um tempo, né? E o tempo do nosso programa está chegando ao fim. Eu queria, então, agradecer de imediato a sua presença aqui, toda essa conversa maravilhosa, e deixar um espaço para um momento onde você deseja uma mensagem, algo que você queira compartilhar com a gente, e convidar também a gente a se engajar nesse movimento, talvez, de garantia dos direitos fundamentais, dos direitos humanos no meio virtual. Mas fica um espaço para você se despedir, para dizer uma mensagem que você esteja com vontade de compartilhar com a gente, tanto você, Cláudia, como o Eduardo também, agora que vou incluir mais o Eduardo na conversa. Eu sei que a estrela da nossa noite é você, Cláudia, porque você está trazendo, né, uma mensagem nova e com a gente uma nova interação também aqui na Comissão de Justiça e Paz, e por isso eu já de antemão agradeço a sua presença. Por favor. Pois não. Bom, eu acho que para a gente encerrar, né, esse momento tão rico, né, Ana, porque eu acho que a gente só consegue estabelecer um diálogo, que seja um diálogo rico, produtivo e profundo, né, quando as provocações também são muito profundas, também são muito bem feitas, né, então eu acredito que a qualidade é sempre uma via recíproca. Então, nesse sentido, queria te parabenizar aí, porque as provocações foram muito bem colocadas, né, e muito instigantes, tanto tuas quanto ali também no início do Eduardo. Ele ficou mais quietinho durante o nosso papo, né, mas Eduardo também agrega muita qualidade aqui ao nosso diálogo. E como última mensagem, eu gostaria de deixar essa lembrança, né, que um dos caracteres que definem, né, que estão muito presentes nos crimes e nos discursos de ódio, né, é a desumanização, né? Então, as maiores tragédias, né, em termos de ódio que a humanidade já presenciou, né, foram tragédias em que esse traço da desumanização ele alcançou dimensões aí muito imensas, né, enormes. Então, a gente pode citar aí o Holocausto, né, a gente pode citar as guerras coloniais, a gente pode citar o genocídio de Ruanda, o genocídio da Guerra da Bósnia, enfim, são eventos, né, que marcaram a história da humanidade exatamente por esse traço
acentuado de desumanização e que permitiu que as maiores atrocidades pudessem ser praticadas em escalas industriais. Então, o que as redes, às vezes, proporcionam é exatamente isso que tu trouxeste aqui, né, Ana? É a gente enxergar apenas uma tela, né? Quando se enxerga apenas uma tela e não se enxerga o ser humano que está por detrás daquela tela, né? A gente tem, de certa forma, um mecanismo que facilita, né? Que catalisa essa desumanização, que é exatamente um dos ingredientes mais explosivos aí das manifestações de ódio. Então, cumpre a nós ter essa cautela, cumpre a nós ter esse cuidado, né? E eu vou trazer mais uma vez aqui a lembrança dos ensinamentos da Hannah Arendt, né? Porque ela vai dizer que exatamente aquilo que nos caracteriza enquanto seres humanos, né? Aquilo que nos torna humanos, né? Dentre as, né, várias coisas que nos tornam humanos, é o discurso, né? É o discurso, é a capacidade de, através da fala, nos conectar com outros seres humanos, né? Então, o discurso, ele traz, né, no seu bojo, na sua ideia, exatamente uma ideia de vínculo, né, entre dois seres humanos. Então, quando nós desumanizamos o outro, né, quando nós tratamos o outro como uma coisa, como uma coisa passível de ser excluída ou exterminada, nós estamos eliminando a própria ideia de discurso, estamos eliminando a nossa própria humanidade, né? Então, a mensagem que eu traria aqui para a gente encerrar essa conversa de justiça e paz, né, é que a gente lute pela nossa humanidade, né? E que o nosso discurso seja um discurso de paz, porque fora da paz, né, não há humanidade, né? Não há, o discurso se torna impossível, né? Então, é nesse sentido que eu gostaria de estar trazendo essa mensagem, então, nessa nossa conversa dessa noite. E agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui, agradecer as provocações que foram extremamente ricas, a participação também do público, as perguntas que foram feitas. Foi um momento muito especial e agradeço por poder ter participado dele. Obrigada, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. É bíblico isso, né? É uma tradução desse processo de que as palavras que a gente usa, o discurso que a gente usa, reflete o que está no nosso coração, né? Então, que seja o nosso coração esteja repleto de paz, repleto de boas mensagens e repleto de mensagens de amor mesmo pela humanidade, né? Que não precisa ser cristão para ter amor pela humanidade. A gente sabe disso também. Tem gente muito boa, né, em outros segmentos que não somente o cristianismo. E eu vou passar, então, a agradecer também pelas mensagens quem está nos acompanhando no YouTube. Temos aqui outras mensagens. José Boaventura Teixeira, nesse sentido, ainda vale, é urgente o trabalho educativo popular de base. Acho que ele estava falando mais do discurso, né? Excelente conversa, Simone Furquim menciona. José Boaventura Teixeira, muito obrigado pelo debate e exposição. Obrigada a vocês que nos acompanharam até agora. Vou passar para o Eduardo, então, para a gente encerrar esse debate. Um especial agradecimento à doutora Cláudia. Obrigada por estar aqui, obrigada por compartilhar com a gente esse momento e pelo nosso rico diálogo, né, nesse processo. Muito obrigada. Então, meu papel aqui foi um papel muito rico de escuta. Queria agradecer, Cláudia, nossa querida amiga, por compartilhar esse imenso conhecimento, esse imenso coração com a nossa comunidade, com os nossos seguidores. Eu queria agradecer, Ana, por essa excelente conversa, por essa noite maravilhosa. Foi uma complexidade de temas. O tema, por si só, já era um tema muito importante e complexo. E por ele, e pelo conhecimento de Cláudia,
e também pela proposta toda que foi realizada no debate por Ana, a nossa conversa ela se estendeu para uma série de questões importantíssimas que tomam a nossa sociedade, como a questão da internet, da tecnologia, da revolução, dessa fase da revolução tecnológica e sua complexidade, das fake news, do discurso de ódio, a proporção que ele tem tomado nas nossas casas, e a importância que a gente possa reagir como sociedade e nos conscientizar de que a gente tem que, com a solidariedade, a compaixão, o amor e a sabedoria também, propor uma outra forma de sociedade, que ela se humanize através da nossa própria humanização, que é também numa percepção de que nós nunca esqueçamos que temos um coração, somos humanos e também, por sermos humanos, o próximo sempre precisa não só ser lembrado, mas ser escutado, aqui lembrando o Papa Francisco. Eu queria mesmo agradecer, claro, primeiramente Cláudia, nossa convidada, mas especialmente também Ana, pela forma que conduziu essa conversa. É uma das grandes conversas que nós temos e tivemos, e pela interação do nosso público consigo perceber. Claro, quero agradecer, estender o agradecimento ao nosso público, e, claro, encerrar nossa conversa. Mês que vem teremos outra, mas não deixem de acompanhar o nosso programa semanal de rádio, todo sábado, às 11 horas da manhã, na Rádio Nova Aliança, mas alguns ouvintes também gostam de acompanhar nossas redes sociais. Cliquem e curtam nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, que automaticamente vão ser notificados das interações que nós temos, do programa de rádio, das conversas. Queria agradecer a todas e todas e uma boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, eu queria agradecer a Carol na técnica, me falaram que hoje é a Carol que está aqui, então, Carol, obrigada, viu? Sem você o programa também não é retransmitido. Obrigada, querida. Obrigada a todos que participaram dessa conversa. Uma boa noite. Tchau, tchau, gente. Obrigadão, adorei. Tchau, Ana. Olha, ela até parou de chorar. Ela parou de chorar, a vovó está cuidando dela, gente.